Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos, discutindo a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, tá? Continuando aqui a sequência de perguntas, agora nós vamos ler a pergunta 80, tá? Que Allan Kardec fez aos espíritos. A pergunta 80 é: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Os espíritos respondem, tá? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então, Deus jamais deixa de criar novos espíritos, tá? Porque faz parte da evolução. Quando a gente já está no reino hominal aqui, né? A gente já passou os nossos princípios inteligentes já passaram pelo reino mineral, pelo reino vegetal e agora nós estamos no reino hominal, né? Então, Deus nunca para de criar novos espíritos, tá? Em outros mundos, em outras moradas, tá? Pergunta 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Pergunta 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Allan Kardec faz umas observações aqui sobre o que foi dito pelos espíritos, tá? O que Allan Kardec nos diz. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Eles nos disseram aqui que nós não temos ainda condições de entendermos como foi criado os espíritos, criado o nosso corpo, tá? É que nós somos cegos nesse assunto aqui, tá? Mas com a evolução que em algum momento nós vamos atingir, a gente vai conseguir entender e ter mais claridade aí nesse assunto, tá? Mas hoje, na situação atual do planeta e dos espíritos aqui encarnados ainda, nós não temos condições de entender como foi feita a criação, tá? Então, por hoje eram essas 3 perguntas que seriam respondidas, tá? Que a paz de Deus e Jesus fiquem com todos. Graças a Deus.